Glória a Deus. Obrigado. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, é 16ª noite profética. Amém? Domingão, ó. Já era. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh. Glória a Deus. Domingo é dia 1º, né? Domingo? Sábado é 31, domingo é dia 1º. Beleza. O Senhor colocou no meu coração algo, como eu estava adorando, juntamente com todos, no primeiro dia do ano de 2023, subir o monte e consagrar o ano ao Senhor. Saudade do monte também. Então, dia 1º nós vamos. Domingo, 5h30 da manhã. Aleluia. Nunca foi? Então vai ser só a primeira vez. Vai estar viajando já. Então vá com Deus. Não, é bem perto da Neo Viagem. Meio-dia. Tô brincando. No máximo 9 horas nós descemos, que vai ficando quente, né? E aí... Dá pra ir. Glória a Deus. Vai ser lindo então. Aleluia. Então vamos amadurecer e firmar esse compromisso em nome de Jesus. Oi? O horário, o lugar, e aqui nós iremos sair. Vai ser lindo. Vai ser incrível em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus aí? Eita Deus. Quem ainda está cheio ainda? Tá não? Eita Jesus. Olha. Então nisso hoje vamos ter que verificar aquilo, tá? Glória a Deus. Vamos lá então. Já vai eliminar as calorias, né? É lá em cima. Tem que ir de tênis. Eu vou subir descalço. Eu estou colocando esse negócio aqui no meu coração e vou fazer isso em nome de Jesus. Vou subir descalço e a cada 12 passos eu vou colocar a cabeça no chão. Cada 12 passos eu vou me ajoelhar e colocar o rosto no pó. Aí vocês ajoelham? Amém. Olha. 12 passos, 12 meses do ano. O Senhor está dando agora, gente. Vai ser um sacrifício ao Senhor. Glória a Deus. Farei isso em jejum. Em nome de Jesus. Agora? Oi? De alguém cantando? Quem cantando? A Kelly? Uau! Amém. Canta. Então, amor, já anota aí para mim. 12 passos, cada 12 passos, rosto no pó, agradecendo a Deus e profetizando.
Dia 31. Glória. De Jesus, senão era uma vez um pastor em jejum. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Meu Deus. Quem quer? Aleluia. Tem que ter disposição para isso, irmão. E celebra Jesus por isso. Amém. Outra coisa também que o Senhor está trazendo para escrevermos uma cartinha para Deus. Lembra da cartinha? Então até sábado, culto da virada, cultão da virada, vamos trazer a cartinha e nós vamos levar até o topo do monte, e ali nós vamos declarar ao Senhor os nossos pedidos, aquilo que desejamos alcançar, conquistar neste ano de 2023. E o texto que o Senhor me dá é Amós 3:7. Deus quer fazer, irmãos, mas é preciso haver bocas que declarem aquilo que Ele quer fazer. Então, se você crê nisso, escreva sua cartinha a Deus. Pastor, eu não sei como escrever a cartinha. Simples. É aquilo que você espera do Senhor nesse ano de 2023, na área física, emocional, financeira, espiritual, familiar, profissional. Certo? Se Jesus estava mexendo no computador com uma cartinha que eu escrevi, eu digitei na verdade para Deus no ano de 2021. E eu fiquei ali revisando, falei, meu Deus, não tinha nem ideia de como eu estaria em 2022. Comprou? Glória a Deus. Coisas que eu pedi ao Senhor já se concretizaram, outras estão se concretizando. E tudo isso, graças a Deus. Esse ano a gente adquiriu um ar-condicionado, né, meu amor? Foi um pedido que eu fiz para Deus. Minha esposa sofrendo no fim de semana, queria dormir gostoso, não podia dormir, estava com calor. Mas coloquei, esse era um dos pedidos que eu fiz ao Senhor. E Ele, graças a Deus, realizou, graças a Deus. Agora entrou pro quarto. E o sorrisão, ó. Obrigado, Jesus. Com certeza. Aleluia. É do monte de Sião que vem o nosso socorro, amados. É do monte de Sião que vem a bênção do Senhor sobre os seus filhos. Então, quem está comigo para fazer isso? Vamos lá? Que assim seja em nome de Jesus, amém? Olhe para o seu irmão e eu quero que você exorte seu irmão nesta noite. Exorte. Exortar? Antes eu vou explicar o que é exortar. Temos a nossa querida irmã, sabe? Breno, sabe o que é exortação? Não? Vou explicar o que é exortar. Primeiro eu vou dizer o que não é exortar. Pode ser? Vamos desconstruir algo aqui que durante muito tempo se acreditou de maneira equivocada. E vamos estabelecer realmente o que é. Durante muitos anos eu entendi, porque me transmitiram, que exortação era puxar a orelha. Era puxar a orelha do irmão. Era puxar a orelha da pessoa do lado. Era puxar a orelha da pessoa mais próxima. Era ver o erro e puxar a orelha. Chamar atenção. Brigar. Chacoalhar, dar aquele chacoalhão. É tanto que toda igreja tem um irmão exortação. Aquele irmão que está na ponta da língua, vê o negócio errado, já manda exortação. Mas isso não é exortação.
Exortação não é chamar atenção, não é brigar, entendeu? Não é puxar a orelha. Exortação é motivar. Então, quando você motiva o seu irmão, motiva a pessoa, você vê a pessoa que está no erro, motiva ela ao que é certo, você está exortando ela. Isso é exortação. Amém? É motivar alguém. Então, pastor, mas a Bíblia fala sobre puxar a orelha. Sim, isso é admoestação. Amém? Estou lhe admoestando, ou seja, estou te avisando do que vai acontecer, te alertando, estou puxando a tua orelha, estou te dando um chacoalhão para você despertar. Isso é admoestação. Agora estou te motivando. Isso é exortação, amém? Então eu te convido a exortar o seu irmão do lado aí, o seu irmão mais próximo. Exorte ele, ou seja, motive ele, olhe para ele e diga assim: minha irmã ou meu irmão, em tudo seja grato. Em tudo seja grato. Em tudo seja grato. Amém? Glória a Deus. Deus hoje está nos entregando uma chave, autoridade, capacitação. Para o que, pastor? Para superar todas as dificuldades que se levantarão futuramente sobre as nossas vidas. Amém? Está profetizando dificuldade, pastor? De maneira nenhuma. Só estou divinamente avisando que dificuldades haverão. Amém? Lutas haverão, provas haverão, tribulações, tempestades, vendavais haverão. Mas o Senhor está dando a chave para superar todas estas coisas. Glória a Deus. Estamos superando, saindo mais do que vencedores de todas estas coisas. E qual é a chave, pastor? A chave é gratidão. Amém? Gratidão. Sabe, muitos de nós, se não a maioria, tem a mania de ser grato, ou de demonstrar gratidão somente em tempos bons, somente em situações agradáveis, não é? É fácil, é ou não é? Ser grato quando tudo está bem, ser grato quando tudo está favorável, quando tudo está soprando favorável, é facílimo. Quem não consegue ser grato? Poucas pessoas. A maioria consegue, nos dias bons, nos tempos bons, nos momentos bons. Agora o difícil é ser grato no dia mau, ser grato nas dificuldades, ser grato diante de situações que nos são desagradáveis, que nos incomodam. Quem consegue ser grato diante de tudo isso? A maioria não consegue. Ok? Abra comigo em 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 5. Vamos ler o verso 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Oh, Deus. Quem encontrou, diga: eu amo Jesus. Quem encontrou, diga: eu também. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos ver? Escrito está: em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você pode dizer glória a Deus?
O apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos da cidade de Tessalônica que eles em tudo devem ser gratos. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com eles. A vontade de Deus é que nós sejamos gratos. E olha, em que contexto o apóstolo está falando isso? Venham comigo aqui para o capítulo 3 da mesma carta. Vamos ler do verso 1 ao 8, por favor. Olha em que contexto o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos, à igreja que está em Tessalônica, motivando eles a em tudo serem gratos, demonstrarem gratidão. Vamos ler, do verso 1 ao 8. Pelo que, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé. Olha, o apóstolo Paulo precisou enviar o seu filho amado na fé, de nome Timóteo, até os irmãos de Tessalônica, para edificá-los, consolidá-los na fé e consolá-los. Quem é que precisa de consolo? Senão quem está passando por um momento difícil, não é? Quem está passando por um momento difícil necessita de consolo. Quem está bem, está no momento de alegria, não precisa ser consolado. É quem está chorando, é quem está triste, quem está desanimado. Então os irmãos de Tessalônica, eles estavam desanimando na fé. Por quê, pastor? Vamos seguir no texto. Vamos descobrir aqui no texto. Verso 3: para que nenhum homem se comova, olha só, por estas aflições, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Eles estavam passando por aflições. Meu Deus! Então, no contexto de aflição, é que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos para que eles em tudo deem graças, sejam gratos. Vamos seguir, verso 5. Por esta causa, verso 4: porque verdadeiramente, estando ainda convosco, vos dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como aconteceu, e vocês sabem. Amém? Por esta causa, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Mas agora vindo Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também de ver-nos. Portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e angústia, pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Sabe qual era a preocupação desse pai espiritual, de nome Paulo? Era que seus filhos se desviassem da fé, por conta das aflições, das tribulações, das tentações que Satanás havia proposto sobre eles. Este era o receio do apóstolo Paulo. Por isso ele enviou Timóteo. A preocupação de Paulo é que eles não suportassem aquilo que eles estavam passando, e que o seu trabalho ele viesse a se tornar vão. Porque pense, Paulo ele estava abrindo as fronteiras para a entrada do Evangelho. Ele estava sendo um desbravador para anunciar Jesus Cristo.
Tessalônica ficava na Grécia. E pense quão difícil era e é evangelizar os gregos. Porque os gregos gostavam da última novidade do mundo. É da Grécia que vem a filosofia, onde se questiona tudo. Até a si mesmo se questiona, duvida de tudo, até de si. Tudo quer saber o porquê, como, para quê. Então, neste contexto, foi que Paulo escreveu: sejam em todas as coisas gratos, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor para convosco. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que essa é a preocupação de todo o pai espiritual, porque é a mesma preocupação que o apóstolo Paulo estava tendo para com os irmãos, seus filhos, a igreja que estava em Tessalônica, eu tenho com cada um de vós, que vocês não saibam se portar diante das lutas, diante das tentações, diante das tribulações. Na maioria, qual é o primeiro pensamento que vem quando as lutas chegam? Quando as coisas começam aparentemente a darem errado? Vou parar de ir à igreja, porque comecei a ir para a igreja, tudo isso começou a acontecer, então vou parar, e vai parar. Torna-se pior. Sabe por quê? Porque no dia que entregaste a vida a Jesus, você declarou o inferno, você declarou as trevas. A partir de hoje estamos em guerra. E quando você ergueu sua mão e confessou de que lado você está, o lado da luz, você declarou que está do lado mais que vencedor. É a primeira coisa que vem. Começa a desfalecer na fé. Quer se afastar, quer se isolar. Isolar é a pior coisa que pode fazer, que alguém pode fazer. Está isolado. Deixar a comunhão dos santos. Irmãos, há essa preocupação também no meu coração. A minha alegria e gratidão ao Senhor é que você permaneça até o fim. É que você peleje a boa peleja, batalhe a boa batalha da fé e no final ainda tenha fé para guardar. É que você combata o bom combate, termine a carreira de pé e ainda tenha fé para guardar. Aleluia, glória a Deus. Paulo aqui está entregando aos irmãos a chave para prevalecer sobre todas as dificuldades, lutas, tribulações, perseguições e até tentações do diabo. Qual é a chave, igreja? Qual é a chave? Gratidão, isso aí. Gratidão. Amém? Por essa razão, nessa noite o Senhor Ele quer nos entregar 5 motivos poderosos do porquê nós devemos em todo tempo ser gratos. Quantos motivos? Amém. Glória a Deus. E o último é o mais poderoso de todos, é o mais forte de todos. Quem está pronto? Quem está pronto para receber? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o ataque espiritual das trevas, ainda neste tempo novo que começou, nessa estação nova, continua sendo nas emoções.
continua sendo nos sentimentos, continua sendo nos pensamentos. Essa estação, a estação de inverno, é conhecida como a estação das águas, né? As estações das águas. E como já disse uma vez aqui, eu quero só nos relembrar alguns e compartilhar com outros que ainda não ouviram, que águas fazem referência às emoções, sentimentos, pensamentos, à alma. Então o ataque é na alma, mais especificamente nas emoções. Então nós temos que continuar guardando o nosso aleluia. Quem guardou o coração nesse tempo passado? Foi fácil ou foi difícil? Quem teve treta aí para consertar? Sim? A estação passada era de outono. A vantagem e desvantagem do outono, espiritualmente falando, né? É que no outono, falando da vantagem, no outono você descansa, no outono você desacelera, no outono você começa a usufruir de tudo aquilo que você plantou e colheu. Essa é a vantagem, essa é a bênção do outono espiritual. Agora, a maldição, a dificuldade é ataque espiritual nas emoções, que leva à rebelião, para se revoltar, se rebelar contra toda figura de autoridade. E uma vez rebelado, haverá há um ser prontinho para adotar os rebeldes, Satanás, que é o pai dos rebeldes. Então essa é a desvantagem. Isso. O próprio pai provê. Isso. Isso. Ela vai querer trabalhar. No inverno, sinal de escassez? Você vai começar a usufruir dos frutos que você plantou, colheu e armazenou e protegeu. É por isso que tem que caminhar no tempo. Porque tem toda uma questão que vem antes de chegar o inverno. Houve o outono, houve a primavera, e houve o verão e a primavera. Você está entendendo? É por isso que tem que plantar no tempo certo, tem que colher no tempo certo, e tem que armazenar da maneira certa no tempo certo, para que quando chegar o inverno, tenha frutos, tenha recursos. Mas pastor, não conhecia, não se preocupe. Deus tem graça para aqueles que não conheciam. Ele sustenta eles. Amém ou não amém? Inverno é oportunidade. Inverno é oportunidade de aprofundar as raízes, de fortalecer as bases, de buscar em Deus a provisão, o sustento. Em Deus. Por mais que aparentemente esteja morto, tudo ruim, no interior, no secreto onde ninguém vê, está tudo fluindo muito bem. Sim. Há pessoas que elas não se prepararam para o inverno. Elas vão estar morrendo nessa situação. Isso. Aqueles que estão preparados, você socorro para as pessoas. Sim. Exatamente. Por isso que na estação de inverno, a luz que vai resplandecer não é direta, é indireta.
Quem é a luz? Quem é a luz do mundo? A luz do mundo quem é? Somos nós. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está no mundo? Ele disse: vocês são a luz do mundo. Então é através de nós que as pessoas serão supridas, que as pessoas serão acolhidas, serão protegidas. Buscar a esperança. Você está entendendo? Glória a Deus. Chegamos. Amém? E nessa estação nós precisamos continuar a guardar o nosso coração, vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, no nome de Jesus. Glória a Deus. 5 motivos poderosos do porquê devemos em todo o tempo ser gratos. Primeiro, esta é a vontade de Deus. Como lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, para conosco. Amém? Por isso que nós devemos ser gratos. Ser gratos em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. Está tudo bem? Dá graças. Está tudo mal? Dá graças. Aleluia! Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é o nosso desejo, tem que ser o nosso desejo, o nosso prazer, a nossa alegria. Glória a Deus. Segunda razão, segundo motivo, gratidão é adoração a Deus. Tem gente que canta a Deus, tem gente que libera palavras bonitas para Deus, mas é ingrato. Está adorando? Está adorando verdadeiramente? Tem gente que está liberando palavras, mas no coração há ingratidão. Isso é adoração? Não é. Mas se for com o coração cheio de gratidão ao Senhor, é adoração. É adoração. Efésios capítulo 5. Efésios 5, do verso 17 ao 21. Olha que interessante. Efésios 5, do verso 17 ao 21, está escrito: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia! Olha a cerejinha do bolo aqui, ó. O bolo todo é ser cheio do Espírito Santo, cantar salmos e hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor em nosso coração. Esse é o bolo. Mas qual é a cereja do bolo? Dando sempre graças por todas as coisas a Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então não adianta nada cantar, louvar, vir a um culto, falar no nome de Jesus, falar no nome de Deus, mas com o coração cheio de ingratidão. Não vale de nada. Tem que ser com o coração cheio de gratidão, porque gratidão é adoração a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmão, você sabia de uma coisa? Que as pessoas que são tristes, elas são ingratas. As pessoas tristes, elas são ingratas. Ingratas.
Ingratos. A raiz é ingratidão. Você pode ver, pode observar. Você vê que a pessoa não é grata por nada. Nada. Não vê razão para agradecer em nada. São amarguradas, são tristes, são infelizes, frustradas. Agora, as pessoas felizes, elas são gratas. Meu Deus. Pessoas felizes, elas são gratas. Elas veem em tudo razão para agradecer, razão para ser gratos a Deus. E isso traz felicidade. Oi? Isso. Felicidade não é sorriso, né? Palhaço ele sorri, mas às vezes está rindo, o coração está sangrando. Você está entendendo? Sorriso não é felicidade. O que é a felicidade? O que é felicidade? O que é? Felicidade é ter o Espírito Santo habitando dentro de si. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diante disso, só pode ser grato quem tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si. Verdadeiramente é grato. Por quê? Porque consegue enxergar além das circunstâncias, além das dificuldades, e ser grato. Terceiro, quanto mais grato você é, quanto mais gratidão você tem, mais maduro você é. Você entendeu? Só consegue ser grato quem é maduro. Virou um bom dia. Rede social é a pior coisa que existe. Entendeu? A melhor coisa é o chão da vida. A rede social geralmente a pessoa coloca tudo que ela quer. Que as pessoas vejam. Aí quem está vendo acha que a vida da pessoa é daquele jeito. Mas não é. Nem sempre é. Ó, quem já postou uma foto da nossa confraternização? As pessoas elas vêm, mas só sabem realmente como foi quem esteve lá. Você está entendendo? Quem esteve lá. Exatamente. Nós sabemos como foi. Foi uma bênção. Foi uma bênção ou foi? Meu Deus. Né? Ó. Foi cheiroso. Uau! Vamos aplaudir Jesus por isso. Que maravilhoso! Lindo! Meu Deus! Ela foi só uma vez, comprou uma vez só comigo. E eu fui entregar pra ela, ela só voltou pra ela, disse que me acompanha até hoje, eu me mandou sabe? Olha! E ela disse, nem de hoje somos íntimas, certo? Irmão, se cumpre algo muito interessante. Sempre tem alguém de olho em você. Sempre.
sempre tem alguém se inspirando em você. É por isso que nós devemos ser luz, amados. Aleluia. Se tem pelo menos uma pessoa, sempre há uma, pelo menos uma. Tem gente que tem mais, mas sempre há. Só se inspirando. Eu estou falando em inspirando, não. Eu estou falando inspirando e não conspirando, entendeu? Glória a Deus. Amados, então só pessoas que são maduras ou estão amadurecendo conseguem ser gratas. Infelizmente, a gratidão, a palavra gratidão, ela perdeu o seu valor, como muitas coisas nesse tempo em que vivemos. Como eu te amo, bom dia, o Deus te abençoe, não é? Graças a Deus, e até o obrigado, Deus. Se perdeu o valor. É como se fossem palavras, são palavras vazias. Pessoas maduras, elas são gratas. Pessoas que estão amadurecendo, elas conseguem demonstrar gratidão. Olha só que texto interessante, João capítulo 6. Nós vamos ver que o homem mais maduro, que é o nosso exemplo, olha que interessante, olha o que ele fez. Vamos ler o verso 2 ao 13, João capítulo 6, verso 2 ao 13. Aleluia, glória a Deus. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem uma lancheirinha, que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram, em número de aproximadamente 5.000. Quantos homens? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam sentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aleluia. Verso 13. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Quem pode dizer glória a Deus? Olha Jesus aqui, o Filho maduro de Deus, o modelo de homem, de ser humano que nós devemos ser. Olha que dificuldade. Eles estavam numa montanha, era uma multidão de quase 5.000 homens, famintos. Em inúmeros lugares das Escrituras, em outros evangelhos, como Mateus, Marcos, é registrado que há 3 dias eles acompanhavam Jesus e não tinham comido nada. Então eles estavam há 3 dias sem comer, em jejum, famintos. Era uma multidão, e Jesus estava ali com seus 12 discípulos.
Sim, tinha mulheres e crianças, só porque a Bíblia só conta homens. Então, ao todo eram quase 12 mil pessoas. 12 mil pessoas, mais ou menos isso. Olha que dificuldade. Jesus poderia ter ficado estressado, se ou não? Ter sentado e chorado, pai, e agora o que eu vou fazer? O que ele fez? Primeiro provou os seus discípulos. O discípulo pegou e ficou meio assim. Nem tantos denários daria para alimentar essa multidão com pão. Jesus já sabia o que ele iria fazer. Amém ou não amém? E quando Jesus pegou o pão, o que ele fez? Ele deu o quê? Você está entendendo? E o que aconteceu? Houve multiplicação. Um filho maduro. Assim todos aqueles que estão a amadurecer devem ser. Seja no muito, seja no pouquinho, seja em dias bons, seja em dias maus, seja quando tudo está favorável ou se opondo, devemos ser gratos a Deus. Amém? Quarto motivo. Gratidão é a chave para quem quer ver milagres. Quem quer viver uma vida de milagres deve ser grato. Quer viver uma vida de milagres? Seja grato. Vejam, nesse mesmo texto, Jesus pegou o pão, partiu, deu graças, colocou nas mãos dos seus discípulos, que saíram partindo e distribuindo para mais de 12 mil pessoas. Exatamente. Cada um levou para sustentar sua família, né? Cada um levou a cesta de Páscoa. Você quer ver as coisas multiplicando? Ai, Jesus. Quer ver o seu dinheiro multiplicando, irmão? Seja grato. Aleluia. Quer ver as coisas se multiplicarem na sua vida? Saúde se multiplicar? Momentos de alegria se multiplicarem? Seja grato, seja grata ao Senhor. Glória a Deus. A gratidão também nos dá acesso a toda a obra redentora de Jesus. Lá em Isaías 53:5 diz que pelas suas feridas nós fomos curados. E essa palavra no original grego é sozo, S-O-Z-O, que significa cura. Diga cura, liberdade, prosperidade, preservação. Aleluia. Essa palavrinha representa todas essas coisas, significa tudo isso. Qual é a frase que eu mais gosto de falar quando eu estou ministrando cura? E eu peço que todos falem. Qual é a frase? Qual é a igreja? 3, 2, 1. Você está entendendo? Vamos parecer que você sabia. 3, 2, 1. Sabe o que eu estou fazendo? Sendo grato. E quando eu estou sendo grato, eu estou acessando aquilo que a obra de Jesus fez. Salvação, cura, libertação, prosperidade, preservação, conservação. A gratidão nos dá acesso a tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quer sair de dias difíceis? Quer mudar as circunstâncias? Seja grato. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de questionar. Por quê? Não. Seja grato. Pastor, então eu vou agradecer porque tudo está indo de mal a pior. Não. Quem quer aprender como é que é? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz:
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas estão colaborando. Amém? Entendendo isso, eu vou olhar para situações difíceis com outros olhos, sim ou não? Com gratidão. Poxa, se todas as coisas estão colaborando, essa dificuldade está colaborando para o meu crescimento, para a minha maturidade. Obrigado, Jesus. Aleluia. Essa treta aqui está me fazendo crescer, ser transformado, ser transformada, vendo realmente quem eu sou, me ensinando a lidar com o problema do outro, com a personalidade do outro, com a dificuldade, a fraqueza do outro. Obrigado, Jesus. Aleluia. Essa é uma. E a outra é você profetizar e já agradecer. Por um exemplo, daqui a 10 dias tem que pagar um boleto e não tem dinheiro. Ruim? Difícil, né? O que eu vou fazer? Ficar correndo para emprestar dinheiro? É isso? É ou não é? Não. Obrigado, Jesus, porque até o dia X, a hora X, o dinheiro cai na minha conta. Não, você não entendeu não. Você não entendeu mesmo. Não, você não entendeu, cara. Não acredito. Você profetiza já agradecendo ao Senhor. E quando caiu, você vai dizer: meu Deus, caiu. Tudo vitor. Amém. Como minha esposa postou hoje no status dela. Como é que foi que você postou mesmo? Não quero falar errado. Como é que é? Se comporte como se já estivesse vivendo a promessa. Você está entendendo? Profetizou, irmão? Agradeceu? Toca o barco. Segue a vida. Fica, ai, será que vai cair? Não. Só aguarda. Em nome de Jesus, amém? Obrigado, Jesus, porque meu filho vai servir ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque os meus pais irão seguir o teu caminho. Obrigado, Jesus, profetizando diante das situações, sendo grato, já se comportando como se já tivesse recebido. Há um texto que fala isso, não é? Estava do lado de onde? Glória. Sim. Não ainda da forma que ele vai nos colocar, mas eu já nosso pensamento que nós fazemos, Sim. Glória a Deus. Eu creio. Vamos aplaudir Jesus por isso, meus amados. Glória a Deus. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Falei que ia chegar no mesmo dia, chegou no outro dia. Chegou, graças a Deus. Esse profeta está meio estranho. Profetiza que vai em 3 dias chover, chove no mesmo dia, direto, sem parar. No tempo certo, tudo tempo. Mas eu quero ser cada dia certeiro, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o último? Vamos para o último? Só quem é grato é lembrado na história. Pessoas ingratas não são lembradas na história. Sabe disso?
Ela prova, pastor? Lucas capítulo 17, por favor. Vamos ler do verso 11 até o 19. Você vai ver, só quem é grato é lembrado. Pessoas ingratas não são lembradas. Eira cadarabachea. Racantarabassuia darabachea. Vamos lá? Diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele disse-lhe: levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Preste atenção. Lembre ruim. Se hoje é ruim, imagine há mais de 2027 anos atrás. Terrível, né? Para vocês terem uma ideia, os leprosos eles eram expulsos do meio da sociedade, porque lepra é transmissível. Não havia cura naquela época. A pessoa, quando se tornava leprosa, só um milagre, ou por um milagre era curada ou morria leprosa. E pense numa enfermidade maldita, vai apodrecendo tudo. Cai nariz, cai orelha, cai dedo, a pessoa vai caindo, vai apodrecendo, vai caindo. Olha aí, devido às condições, precárias. E eles não poderiam viver em sociedade, nem comprar, nem vender. Eles viviam por misericórdia. Se algum parente, algum amigo, alguém lembrasse, alguém misericordioso lembrasse deles, iam até os acampamentos, que haviam acampamentos fora, nas matas, no mato, nos desertos, onde eles moravam. E ele levava alguma coisa para eles, mas não poderia ter contato. Imagine você sem poder ter contato com pessoas, sem uma pessoa poder te tocar. Que terrível, né? Assim estavam esses 10 leprosos. Terrível. E eles, sabendo que Jesus passava por ali, por Samaria, os 10, de longe, pediram que Jesus tivesse misericórdia deles. Jesus liberou uma palavra. O que Jesus liberou? Uma palavra: vão e se apresentem ao pastor, ao sacerdote. O que aconteceu? Eles obedeceram, sim ou não? Enquanto eles iam, foram purificados, foram limpos de toda a lepra. Quantos leprosos eram? Quantos voltaram? Um. Queridos, é um negócio maldito isso, ó. Eu tenho visto ainda nestes dias essa mesma atitude acontecendo. Ingratidão.
De 10 pessoas que eu ministro, tanto pessoalmente ou através de uma ligação, um áudio enviado, 3, 2 que enviam testemunho. Sabe o que acontece, a maioria? Tem vergonha de testemunhar. Terrível, né? Mas na hora de pedir oração, você tem que ter vergonha. Aí tem vergonha de testemunhar aquilo que Jesus fez. Um testemunho que é uma profecia de que se Jesus fez por ela, por ele, pode fazer por todos. Qual? Ah, eu sei quem é. Aham. Nunca mais vi, né? Oi? Nunca mais voltou. Assim tem muitos. Peguei minha bênção. Terrível. Uma migalha. Tem gente que se contenta com a migalha, gente. Recebi uma migalhinha, tem que estar feliz. Ah, recebi minha bênção. Tchau. Dessa forma estavam os 9. Os 9, ó, nem se ouve mais falar deles aqui. Sumiram. Foram curados. Seguiram um. Você deve ter voltado com suas famílias, sua vida. Acho que nem lembravam mais de Jesus. Nem lembravam mais quem fez aquilo. Mais um. Diga estrangeiro. Você sabia que as pessoas que mais ficam empolgadas para testemunhar são pessoas que não conhecem o Jesus? E as pessoas que, meu Deus, que mais são resistentes em testemunhar são aquelas que dizem que conhecem a Ele. São os religiosos, as religiosas. Só este estrangeiro voltou, adorou a Jesus, a Deus, e agradeceu. Deste samaritano, nós estamos falando, nós estamos ouvindo dele. Por quê? Porque ele foi grato. Somente quem é grato fica na história, registrado na história. Os ingratos não ficam registrados. Não tem história. Tem mais, exatamente. Quando ele foi grato ao Senhor, preste muita atenção. Lembra que eu falei que a lepra, ela cai em pedaços? Imagine os 10, todos podres, faltando pedaço, faltando nariz, sabe? Faltando orelha, faltando tudo. Dedos só com toco assim, só um pedaço. E aí eles sendo purificados. Quando você é purificado da lepra, é purificado aquela poluição, aquela ferida. Ok? Então os 10 foram limpos. Ou seja, a podridão sumiu. A podridão sumiu. Mas os pedaços que estavam faltando, imagine um dedo podre que caiu um pedaço.
e há a lepra aqui na ponta do dedo. Quando a lepra some, o dedo volta de novo. Assim estavam os 10, faltando pedaços. Não tinha mais lepra, tinham sido curados, mas faltava partes, estava incompleto. Mas aquele, o samaritano, o estrangeiro que voltou para agradecer a Deus, ele, ao agradecer a Deus, ouviu uma palavra. Ele disse: filho, a tua fé te salvou. Sabe o que Jesus estava falando? A tua fé te fez completo. Tudo que faltava foi restabelecido milagrosamente. Quem pode aplaudir Jesus por isso? Fique de pé nessa noite. Chegou o tempo, amados, de sermos gratos ao extremo. O Senhor nessa noite nos entregou a chave para vencermos este tempo, para vencermos tudo aquilo que vai se levantar contra nós nesse tempo. Chegou a hora, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Seja grato. Seja grato. E eu quero te convidar a nessa noite a começar a exercitar a sua gratidão. Você já agradeceu a Deus hoje pelo oxigênio? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, pela vida dos seus familiares? Já agradeceu a Deus hoje pelo seu pastor, pela sua pastora? Você já agradeceu a Deus hoje pela mãe do pastor? Se a mãe do pastor não tivesse tido pastor, não seria pastor, seria pastor. Já agradeceu a Deus pela cidade em que você está habitando hoje? Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer, gere gratidão. Esteja atenta ao sentimento que vai sendo gerado no momento que você vai agradecendo. Deus não está olhando para a tua palavra, Deus está olhando para esse sentimento que está sendo gerado enquanto você agradece, enquanto você é grato. Gratidão é a chave. Gratidão é a chave. É a chave para a nossa vitória. E eu oro para que essa chave seja ativada hoje na tua vida. Se você já era grato, já era grata, será ainda mais, extremamente mais. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Papai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo ano de 2022, por tudo o que o Senhor nos permitiu viver. Obrigado, Senhor, até pelos erros que cometemos, que o Senhor, pela sua vontade permissível, permitiu, para que aprendêssemos. Obrigado, Pai, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provas, pelas tentações. Obrigado pela provisão, pela vida. Obrigado pelos amigos novos que o Senhor nos deu, a família nova que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por aquilo que se foi, por aquilo que chegou. Obrigado, Papai. Seja ativada a gratidão na tua vida. Seja ativada a gratidão na tua vida. Seja grato, seja grata, seja gratos, sejam gratos, em nome de Jesus. Gratidão não é uma palavra,
sentimento. Oh, é uma decisão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos pelas vitórias que o Senhor já está nos dando para o ano de 2023. Pela prosperidade, Jesus, nós te agradecemos. Pela saúde, o restabelecimento da saúde, te agradecemos, Jesus. Aleluia. Queridos, se há alguma dificuldade que você tem passado, enfrentado, agradeça ao Senhor pela vitória sobre essa dificuldade. Agradeça a Ele. Libera a palavra de gratidão agora. Se você está enfermo, está doente, comece a agradecer a Jesus. Se você está debaixo de alguma obra de trevas, alguma obra mágica, comece a agradecer a Jesus pela tua liberdade, a tua liberação hoje no mundo espiritual. Em nome de Jesus, eu digo agora. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela saúde. Obrigado pelas saúdes que estão sendo restabelecidas. Obrigado pelas doenças que estão sendo canceladas. As enfermidades que estão sendo destruídas. As maldições que estão sendo destruídas. As liberações espirituais que estão acontecendo agora. Obrigado, Jesus. Obrigado pela prosperidade, Senhor. Obrigado pela sabedoria, inteligência, as estratégias para a vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado pela longevidade que nós recebemos e que todos que levam o nosso nome recebem também. Obrigado, Pai, pelos livramentos de morte. Obrigado, Senhor, pelos livramentos de acidentes. Ai, a Suriere canta lamas. Pelas portas que são fechadas, papai. Obrigado. Obrigado, Senhor.